Senhor Renan Antônio, Ah. caso algum dia a missão chegue ao poder, como você acha que um presidente da missão deveria aplicar esse capitalismo que você está falando? Olha, cara, assim... Quais seriam as primeiras medidas, assim, logo de cara? Plau! A primeira coisa que a gente tem que entender é... Nós temos que ter uma agenda de competitividade. Antes de você falar em botar o Estado pra agir em certas coisas, você tem que entender como os cidadãos vão agir. Como você cria uma agenda microeconômica e macroeconômica também, de estabilidade e de competitividade. Competitividade é, dinheiro tem que ser barato, contratação e demissão tem que ser fácil, tem que ser barata. Energia vai ter que ser barata, e aí isso envolve, né, marcos regulatórios muito fáceis e claros para você poder ter investimento em energia. Infraestrutura instalada, tá? Estradas, portos, ferrovias, fácil e ágil para você escoar produtos. Isso é o básico. Pra você conseguir dinheiro barato, que é uma das coisas mais importantes, que é o que o boa parte desse cara reclama, não adianta falar, não adianta achar, eu vou ter um estado inchado e eu vou derrubar os juros amarretados. Não vai, cara. Você vai se fuder fazendo isso. Você vai ter que você vai se fuder, vai ter que mexer nisso pra caralho. E você vai ter que mexer também, aí sim, tá? Na administração pública, em algumas chagas que são muito claras. Uma das chagas, Rafael Almeida Rizzo, é a chaga do Pacto Federativo. Outra chaga é o dinheiro que é gasto aos montes na administração de municípios e estados. Ou seja, existe uma questão política. Então, existe uma chaga que se impõe sobre as contas públicas, tá? Que vai ter que ser alterada num governo que entre. Tem que ter uma agenda de competitividade ferrada. Eu lembro quando o parto que foi andar com o... Ai, meu Deus, aquele projeto que o Kim relatou que agora passou. Licença ambiental. Com licenciamento ambiental. Imagina, pra você fazer uma obra de infraestrutura no Brasil, uma obra pra construir uma hidrelétrica, uma usina, o inferno que é. Todos os dedos que a porra de um Ministério Público podem colocar, o inferno que é. O Kim é um dos maiores especialistas no Brasil, isso até porque foi relator em grande parte desse projeto na Câmara dos Deputados. É um inferno, é um lobby gigantesco que existe pra impedir que você consiga construir uma estrada. É assustador. Passou agora, vamos ver se o Lula, né, vai sancionar, passou agora no Senado. É um tema central pra você conseguir atrair investimento no Brasil, pra você investir, pra você ter infraestrutura. Olha o inferno, olha o parto que foi. Todos esses temas envolvem diminuir, o Estado diminuir o gasto. Aí você aumenta, você consegue diminuir juros, você consegue, né, trazer dólar pra dentro. Trazer dólar pra dentro, você consegue ter o real num preço competitivo e tal. Você aumenta a capacidade de investimento do Estado. Aí você consegue investir em obras. Isso é necessário. Aí você pode pensar, no médio e longo prazo, em articular forças produtivas. Um exemplo que a gente coloca no livro amarelo, Rizzo. O caso, você estava lendo isso, inclusive, na viagem lá pro Rio Grande do Sul. O caso do Matopiba. Sim. Matopiba é o agro organizado invadindo o Nordeste. O agro organizado tá indo todo pro Nordeste. Ora, a gente pode pensar aqui, por exemplo, uma indústria de biocombustível envolvendo essa região? Sim, é algo que dá pra articular. As forças produtivas existem, tudo é pré-existente. É o Estado atuar para articular essas forças. Você tem uma indústria de biocombustíveis numa região que tem, por exemplo, sul do Maranhão, tem um pedaço do Piauí, tem um pedaço da Bahia. O que você começa a construir? Você tem que mandar técnicos, gente que trabalha com química, gente que trabalha com logística, técnicos administrativos de toda sorte. Quem que são essas pessoas? Qual faixa social pertence a essas pessoas, Rafael Almeida Rizzo? Classe média? Classe média. Você começa a ter formação de classe média nesses lugares. Pessoas de classe média trabalhando nesse tipo de negócio, o dinheiro gerado, a arrecadação gerada, o capital humano gerado. Você precisa formar escola, você vai começar a ter, sei lá, o funcionário daquele lugar tem que ir num dentista, tem que trazer um dentista. Dentista também é classe média. Aí depende, você sai de uma sociedade de pobreza e dependência do Estado, você começa a criar sociedades um pouco mais complexas, que é isso que a gente precisa. É um pequeno exemplo de um tipo de articulação que o Estado pode participar para gerar desenvolvimento econômico. Agora, essas coisas, né, sob a bandeira do Estado atuar para desenvolver regiões pobres, tá rolando há anos e não vem funcionando no Brasil. Um exemplo, a Codevasf. Tem coisa mais absurda que a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Alguém aqui sabe o que é a Codevasf? A Codevasf no Brasil é um sorvedor de dinheiro público para roubarem. O Banco do Nordeste, que supostamente tem que atuar no desenvolvimento econômico do Nordeste, serve para roubar. Todo mundo sabe, a diretoria da Codevasf e a diretoria do Banco Nordeste são usadas para roubar, e sempre foram. E tá a mesma merda aquela região desde sempre. A Codevasf, né, sempre tem aquele exemplo maluco, né, é tão bizarra a Codevasf controlada pelo Centrão, que ela, né, o Vale do São Francisco, ele foi estendido até Amapá. Vocês sabem disso, né? A Codevasf atua no Amapá, porque o Alcolumbre, que é do Amapá, hoje presidente do Senado, ele assim o quis. Não, preciso do meu lobby aqui na Codevasf para usar dinheiro da Codevasf, então ela atua no Amapá. Mas tem Vale do São Francisco no Amapá? Não. A realidade econômica é a mesma? Não. Então por quê? Porque sim. Sudene, mesma merda.
Então, assim, como fazer isso sem virar mais um dos milhões de projetos inúteis que foram feitos nas regiões mais pobres sob a bandeira do desenvolvimento econômico que não deram em porra nenhuma. Em porra nenhuma. E, especialmente agora que a crise veio, né, desde 2011, 12 pra cá, né, o que a gente percebeu? A distância do sul-sudeste e do centro-oeste aumentaram pro nordeste. O nordeste, né, que até teve um suposto surto de crescimento durante o governo Lula, teve muito investimento e tal, todo mundo acreditou, a classe média do nordeste parou e ficou pra trás. Porque não foi feita lição de casa, não prepararam o capital humano, material humano. É um lugar inimigo do empreendedor. A presença da política é muito forte sobre os negócios. Todo mundo sabe, se você abrir um negócio no nordeste, tá, um negócio médio pra grande, vai ter um político em cima de você. Se você for um industrial, vai ter um político em cima de você. Os políticos se grudam, né? Por quê? Porque as oligarquias são muito presentes, as oligarquias precisam sugar quem é empreendedor lá. Agora, alguém tá falando aí em ruptura com essas oligarquias, que hoje controlam os partidos do Centrão? Quem é o único grupo que fala com ruptura com essas oligarquias? Quero saber, Riso. Somos nós. As oligarquias que controlam o Nordeste precisam ser destruídas. Pra você, meu amigo que tá me assistindo, é nordestino, você sabe do que eu tô falando. Você tem um algoz, o algoz do teu estado, e ele fala o tempo todo que tá cuidando de você. Eu tava na Bahia, agora tinha propaganda num outdoor de um político. Ele falou assim, meu interesse é cuidar da Bahia. Esse era o outdoor do cara. Vai se fuder. Que cuidar da Bahia é esse? Ah, você pega emenda. No fundo você tá lá com o governo, uma hora é Bolsonaro, outra é Lula, se for Tarcísio vai ter Tarcísio, pegando emendas. As suas emendas vão ser devidamente né, gastas de um tema aqui e um pedacinho vai pra você administrar, porque alguém precisa cuidar do povo da Bahia. Esses caras precisam ser destruídos. Destruídos. Como? Quem quer destruir esses caras? Alguém tá falando isso? Já precisa destruir esses caras. Essas elites que ferram o Nordeste não tem condição. Não dá, galera. Então, assim, nós temos um exemplo de tudo, né? Que o grande foco é essa ideia da industrialização do Nordeste, que elas fazem, Vale do São Francisco. Não tá rolando. A única coisa que rolou pra valer e que funcionou, vou dar 2 exemplos, é um avanço da agricultura organizada nessas terras agricultáveis da região oeste da Bahia, sudoeste do Piauí, sul do Maranhão e o estado do Tocantins, que não é nordeste, mas vocês entenderam. E cara, vou dar um outro exemplo, uma coisa que funcionou em Pernambuco, que é o Porto Digital. O Porto Digital funcionou em Pernambuco. O Porto Digital foi uma iniciativa que montou um hub de startups, de tecnologia, pegando os talentos que tinham na região, ajudando os caras a abrir startups, arrumando instalações, arrumando capital, ajudando a fazer parcerias, e teve vários dos tais unicórnios, ou seja, empresas de tecnologia que acabam, né, dando aquele estouro, que saíram do Porto Digital. O Porto Digital é um bom exemplo de usar bem o capital humano nordestino. Você tá falando, você tem em Recife, talvez, junto com São Paulo e talvez, acho que Curitiba, acho que é isso, tá? Um dos 3 polos de tecnologia do Brasil. Então deu certo, tem iniciativas. E outra coisa, gerando arrecadação, gerando faturamento. Não tem motivo de uma empresa de tecnologia hoje sair do Recife e vir pra cá. Funcionou. Lógico, né? Também tem um elemento negativo que você vai pegar, por exemplo, o João Campos viu ali no Porto Digital, o regime especial que tem ali para as empresas que se situam no Porto Digital, as startups. Você falou, não, vamos botar empresas de bet ali. Aí vai o vagabundo do João Campos, que é um vagabundo, e aí ele pega uma ideia boa e aí ele começa a deturpar com a mão política, né, de um caudilho, de uma família de filho da puta ali.